Oi, amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Rafa Mendes. Eu sei que já faz um bom tempo que eu não coloco vídeo aqui, que a gente estava pintando aqui em casa, ainda tá uma confusão aqui em casa, né? Então, assim que eu organizar tudo, eu volto com a rotina. E outra coisa também, não foi só isso não, que antes disso eu já tinha parado um pouco. Eu tô fazendo tanta live no Discord que a galera, tô ficando tanto tempo ao vivo ali operando com eles e explicando que às vezes eu acho que eu tô fazendo no YouTube. Então, perdão. Então, isso já passar um gancho para vocês. Entra ali na nossa comunidade do Discord, do WhatsApp, que no WhatsApp fica algumas conversas triviais e a gente fica pelo WhatsApp, mas ao vivo sempre no Discord, quase todo dia, o dia inteiro tá a gente ao vivo lá. Então, nos canais de voz, cara, a hora que você entrar vai ter gente lá operando. Beleza? Eu tô ficando muito mais lá do que gravando, então peço essa desculpa para vocês. O vídeo de hoje não vai ser aula, eu só quero compartilhar aqui com vocês a forma que eu conduzo um trade. Então, hoje, na hora que eu fiz uma entrada, eu fiquei jogando ali no WhatsApp, explicando para o pessoal a entrada, tanto postando os prints do TradingView e do MetaTrader, né, para o pessoal ver que eu realmente tinha feito a entrada, para eles verem lote, como é que eu estava fazendo essas divisões. E eu vou compartilhar aqui com vocês como que eu faço a minha condução do trade, que não é só clicar e deixar, sabe? Eu não vejo dessa forma, assim. Quando eu tô com alguns alvos longos, eu vou fazendo uma condução, eu não paro de olhar, não paro de marcar. E vou compartilhar isso com vocês hoje. Beleza? Eu acho que vai ser um vídeo um pouquinho mais curtinho. Vamos aqui para a tela. Esse foi o trade aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Ó. Eu fiz aqui, na verdade, eu entrei com dois lotinhos separados, né? Então, foi duas entradas, dando um risco retorno de 13,31 para 1. Aqui eu entrei. Opa, aí eu fiz outra entrada aqui, com risco retorno de 22 para 1. E eu fiz outra entrada aqui, uma quarta entrada, mas eu considero terceira, porque aquela primeira eu só dividi o lote. Então essa terceira entrada aqui, com um risco retorno de 27,2 para 1. Isso daqui tudo no time frame de 1 minuto. Né? Então vamos compartilhar toda a análise com vocês. Primeiro, começa no gráfico diário. Ó, o que a gente consegue ver no gráfico diário? Ó. Cadê a reguinha? Ó, estamos há 21 dias numa tendência de queda no gráfico diário. Então, essa é a minha primeira análise. Sempre que eu estou analisando o gráfico diário, eu marco alguns pontos de liquidez. Então, vamos lá. Aqui foi o primeiro ponto de liquidez que foi importante para mim. Então, aqui ele teve a mudança de caráter, né, dessa tendência de alta. Olha lá, isso aí daqui era a minha última mínima válida no gráfico diário. Esse candle grandão aqui fez essa quebra, né, da estrutura, né, mudando a tendência. Então aqui que começou a entrar no meu radar que o par Euro-USD ia começar uma tendência de baixa. Certo? Aí depois a gente veio um outro dia aqui confirmando, jogando o gráfico lá para baixo. E depois eu fiquei marcando. Ó, toda quebra de estrutura, toda vez que ele buscava liquidez e me confirmava que estava abaixo, eu continuo acreditando nessa tendência de baixa. Então, isso daqui são pontos de liquidez. O preço veio, mitigou essa liquidez e continuou, foi na de baixo. Agora, a gente tem esse outro ponto de liquidez aqui nos 1.0713, mais ou menos. 1.0713. Então, acredito que isso daqui seria um dos próximos alvos, né, do EURUSD, uma próxima região para ele vir mitigar. E aqui a gente tem esse imbalance que provavelmente, né, tem uma chance muito grande do gráfico vir a fechar. Então, vamos lá. Primeira coisa, gráfico diário, tendência bearish, né? Tá? Tendência de queda. 4 horas. 4 horas me confirma isso? Sim, me confirma uma tendência bearish. Como que eu sei que é uma tendência bearish? Peguei esse marca-texto aqui. Topo, baixo de topo,
abaixo de topo, abaixo de topo, abaixo de topo, abaixo de topo, abaixo de topo, abaixo de topo, viu? Aqui, ó, oh, que horrível esse. Olha aqui como estamos, ó, só caindo, sempre um topo abaixo de um topo, um fundo abaixo de outro fundo. Então isso daqui configura pra gente, obviamente, uma tendência de baixa, correto? Então vamos lá, no gráfico diário, um pouquinho pertinho, diário, queda, 4 horas, queda, gráfico de 1 hora. Olha aqui, o de 1 hora. Olha que bonitinho que está essa estrutura. Tá da forma que a gente vê nos livros. Cadê esse aqui? Caiu, subiu, outro fundo, topo mais baixo, 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 outro fundo, topo mais baixo. Opa, o que que a gente espera agora? Que ele venha e passe esse outro fundo, certo? Então a gente tem diário de queda, 4 horas de queda, 1 hora de queda, certo? Agora que eu tenho todas essas confirmações, ó, aqui eu tive o change of character, depois só boss, né? Que é break of structure, break of structure, break of structure, break of structure. Já que eu tive todas essas confirmações, gráfico diário queda, 4 horas queda e 1 hora queda, o que que eu chego numa conclusão? Que o meu daily bias ou viés diário é queda. Então, por isso que quando as pessoas me perguntam, Rafa, mas você opera em qual time frame? Eu opero em todos. Não quer dizer que eu executo uma operação em todos. Mas eu começo no diário, só para eu ver a tendência, se ele está de queda, se ele está de alta, ou se ele está lateral, uma acumulação. O de 4 horas, se ele está confirmando o que o diário me falou. O de 1 hora, se ele está confirmando. E no de 1 hora eu começo a fazer algumas marcações de order block, fair value gaps e os pontos de liquidez. Aí eu venho para o de 15 minutos. O de 15 minutos não é aonde eu faço as minhas entradas, mas é onde eu faço as minhas marcações principais e começo esperando meus gatilhos de entrada, certo? Então aqui, ó, eu uso esse indicador que ele marca aqui para mim a mínima e a máxima das sessões. Então, ó, vamos aqui, ó, fazer um macro aqui. Ó, a abertura do mercado, né? Sessão asiática. Aí começou a sessão de Londres, veio para baixo e aqui em cima começa a sessão de Nova York. O que que é importante para mim? Eu sempre busco pontos de liquidez. Então vamos lá, onde tem um ponto de liquidez? A mínima da sessão asiática foi mitigada. Então, se ele mitiga essa mínima e ele deixou essa outra daqui, esse daqui vai ser meu sell side liquidity ou sell stop liquidity, né? Onde está os stop loss da galera que está comprada. Aí eu marquei aqui em cima o meu buy side liquidity. Opa, já está marcado aqui, só deixa eu pôr aqui para vocês certinho. Aqui, aqui foi a minha máxima de Londres, então eu marco como buy side liquidity. E na hora que começa a sessão de Nova York, desculpa os cachorros latindo aí na rua, acho que dá para ouvir aqui no microfone. Então, ó, começa a sessão de Nova York, o que que eu estou esperando? Que ele mitigue ou aqui embaixo e continue caindo a partir daqui, ou ele captura essa liquidez e depois eu acredito na tendência de queda. Aqui, em momento algum, por mais que a gente teve esse monte de candle de alta seguido no gráfico de 15 minutos, em momento algum eu estou pensando em compra. Por quê? Porque eu vi que no diário está em queda, 4 horas em queda, no 1 hora em queda. Se eu põe em 15 minutos, aqui ó,
Eu tô em queda. Aqui, ó, a gente até teve uma correção há 2 dias atrás. Hoje é quarta, segunda-feira, ó. Segunda-feira foi um dia de alta para o euro. Mas lá, terça-feira acumulou. Não, peraí. Tô falando errado para vocês. Sexta-feira, um dia de alta. Segunda-feira. Eu tava achando estranho na terça acumular, que geralmente terça não acumula, não. Tá lá, sexta-feira, um dia de alta, que foi um dia de correção. Na segunda, a gente teve essa acumulação aqui, ó. Isso daqui tudo foi segunda-feira. Tirar em cima me ajuda muito, mas acaba me atrapalhando aqui, ó. Segunda-feira, um dia de acumulação. Terça-feira, um dia de queda. Então, hoje aqui estava me confirmando essa tendência de queda, certo? Já que, ó, tá queda, queda, queda. Obviamente que ele não vai em uma queda reta, né? Ele vai fazendo suas correções, vai andando em onda. Então, vamos lá que eu já estou enrolando aqui, só para explicar para vocês. Então, ó, eu marquei esse Fair Value Gap, que ficou na sessão de Londres de ontem. E eu tinha esse outro aqui, mas esse outro era secundário, porque o gráfico já chegou, já testou ele e reagiu bem, sabe? Olha lá, testou ele e já viu um displacement grande. O meu próximo topo chegou próximo, mas não chegou a encostar naquele Fair Value Gap. E esse daqui ainda não foi testado, não foi mitigado, não fechou. E tanto que esse pavio aqui nem fechou esse Fair Value Gap, né? Então, ó, testou e já reagiu na hora. Então vamos lá. O que que eu fiz? Eu marquei a máxima da Ásia, a mínima da Ásia. A mínima foi mitigada com esse grande displacement. Aí onde que eu fico acompanhando? Eu fico acompanhando isso daqui, ó, esse primeiro Fair Value Gap. Pelo gráfico, pá, passou direto. Então, eu estava esperando uma correção maior. Fiquei de boa. Então, o que que eu fiquei fazendo? Coloquei aqui o meu olhinho. Essa daqui era a região que eu estava esperando. Ele mitigar esse buy side liquidity e chegar em um desses dois fair value gap. Eu estava esperando por volta dessa região. Eu tracei essa linha aqui das 8h30, porque antes disso eu não opero. 8h30 é horário de Nova York, tá? 9h30 da manhã aqui do Brasil. Antes desse horário eu não opero. Minhas tomadas de decisões são sempre depois dele. Então vamos lá, um pouquinho antes, olha lá, 8h15, 9h15 aqui do Brasil, ele chegou até o Fair Value Gap e já retraiu bastante. Assim que ele chega na minha zona de interesse, olha lá, capturou essa minha liquidez, meu buy side liquidity, chegou no meu Fair Value Gap, eu jogo para um time frame menor. Nesse caso, em M1. Olha lá, em 1 minuto. Aqui, ó, um pouquinho antes das 8h30 de Nova York, eu marco como Judas Swing, por isso que eu não opero antes desse horário. Geralmente aqui é um movimento de manipulação. Quem opera o Wyckoff, aqui você consegue ver ali automático, né? Primeiro teste, secundário teste. Então dá pra gente ir marcando também, se bem que hoje eu não utilizei meu indicador de volume, né? Só estava esperando porque tá uma tendência de queda fortíssima no euro. Então semana passada, segunda-feira também, eu só operei vendido aqui no euro. Então era isso que eu estava esperando. Então vamos lá. Teve esse Judas Swing, né, essa manipulação de mercado. Chegou até o Fair Value Gap e já reagiu. E aqui também, gente, ó. Aqui eu tive uma acumulação, distribuição, reacumulação, redistribuição. Uma terceira acumulação. O que, que eu espero? Uma grande correção no mercado, né? Um movimento de distribuição novamente. Isso eu explico depois para vocês. Só estou falando que eu fui marcando aqui as minhas zonas porque eu imaginava que depois que ele rompesse essa próxima acumulação, era um outro fator que faria eu acreditar mais ainda nessa queda. Tá? Mas isso é assunto para uma outra hora. Então vamos lá. O que que eu fiz aqui? Eu estava esperando um movimento de displacement rompendo essa caixinha que eu tracei. Essa caixinha, se eu estou apontando com o dedo aqui, vocês não veem meu dedo tocando na tela, né? Não é burro. Aqui, ó, nesses corpos, tá vendo? Aqui, ó, corpo, corpo, corpo. Aqui eu entendo como manipulaçãozinha. Então lá, tava esses corpos. Então eu estava esperando qualquer movimento de displacement que rompesse esse corpo aqui e fechasse que rompesse esses pavios e fechasse com o corpo cheio e depois ele me confirmasse. É isso daqui que eu estava esperando. Dito e feito. Na verdade, a minha entrada foi aqui, gente. Ó. Não foi ali em cima, não. Foi aqui.
Então, qual que foi o risco retorno dessa? Falei errado para vocês no começo. 8,02, desculpa. Estava acima dessa mínima, dessa máxima mesmo, né? Meu stop loss. E aqui nesse Fair Value Gap que foi minha entrada. Então, ó, aqui eu tive um movimento de displacement. Ele rompeu esses pavios, né? Com esse movimento, deixando um Fair Value Gap. Ele confirmou com outro candle de baixa. E lá no MetaTrader, eu já deixei uma ordem pendente, né? Uma ordem pendurada, bem aqui no começo desse Fair Value Gap. Como era uma operação um pouco arriscada, onde que seria o mais correto eu entrasse, o mais seguro, na verdade? Aqui, ó, quando ele rompe essa mínima aqui. Então, essa daqui seria a minha entrada mais segura. Então, por isso que eu deixei um stop bem curtinho aqui, ó, acima dessas mínimas. Olha que eu tinha poucos pips de stop, né? Mas a tendência de queda está muito forte. Então, eu entendi isso aqui como uma manipulação do mercado, aqui como uma nova acumulação e depois o preço ia começar essa distribuição. Na verdade, uma expansão, né? Aqui ó, foi um movimento de expansão para baixo. Então, eu fiz essa minha entrada vendida. Aqui, ó. Deixa eu ver. Oh, clica. Ah, não, essa aqui foi do S30, do índice Dow Jones. Olha aqui, essa entrada aqui também foi cirúrgica, pessoal. Olha aqui, ó, eu fiz essa entrada comprada no índice Dow Jones. Ela veio, uma manipulação, pegou exatamente no alvo e já derreteu. Sorte que ele foi lá primeiro, que senão teria sido estopado. Então, tá aqui um pouquinho mais para aqui. Ó, postei pro pessoal. Olha, eu contei as ondas de Elliott, chegou lá, marquei como onda 5, então ia começar as ondas corretivas, esperei aqui ó, 3 movimentos corretivos, fez esse displacement e eu fiz a minha entrada. Então eu postei essa minha análise ali aqui no nosso grupo do WhatsApp. E eu postei aqui também o print do MetaTrader, né, que eu de fato havia entrado e onde estava o meu alvo. Aqui ó, pode ver que eu dividi em 2 lotinhos, que eu entrei no início do Fair Value Gap, subi um pouquinho, entrei de novo, né? Mas foi isso, sabe? Tava controlado, eu já estava pensando em dividir. Na verdade, se ele subisse mais ou menos para cá, eu ia acabar entrando novamente, que eu estava acreditando bastante. Então já estava calculado qual que seriam esses 2 lotes que eu entraria. Sorte que ele fez um movimento rapidinho ali e ficou pertinho. Aí depois, o que aconteceu? O preço foi quebrando estrutura. Quebrou essa primeira estrutura, né? Já nesse movimento grande. Aí veio aqui, que foi a entrada mais segura, né, que eu estava esperando. Então aqui, ó, eu tinha uma mínima válida, uma mínima forte, válida. Então aqui seria a entrada de verdade que eu deveria ter feito, ter esperado todo esse movimento para ter mais segurança. Então, ó lá, ele quebrou essa mínima, só que não fez nenhum movimento de displacement, deixou nenhum fair value gap. As minhas entradas são ou em breaker block ou fair value gaps, né? Então aqui, ó, aqui ele fez um displacement, deixou um fair value gap. Aí aqui sim, eu executei a minha segunda entrada. E assim que eu executei a segunda entrada ali, eu postei para o pessoal ó lá, break-even nas 2 primeiras entradas e realizei uma outra entrada. Por que break-even? Na hora que o gráfico chegou aqui, ó, na hora que ele chegou aqui, o que eu fiz? Peguei esse stop loss e deixei no 0 a 0. Então, as minhas 2 primeiras entradas eu já estava fora de risco. Aí, na hora que ele voltou, eu fiz essa entrada. Sempre que eu vou fazendo reentradas no meio de um movimento, o stop é o mais curto possível, tá? Então, eu marquei o Fair Value Gap. Geralmente, nas minhas entradas, aqui, ó, 1, candle, 2, terceiro. Né? Então, esse terceiro aqui que proporcionou esse Fair Value Gap. Então, meu stop loss seria em cima dele. Mas quando eu faço essas reentradas no meio da operação, meu stop loss é só um pouquinho, tava 20 e tantos, né? É só um pouquinho assim, ó, acima do Fair Value Gap. Eu marco o Fair Value Gap e ali no MetaTrader fica assim, ó, muito pertinho dele, sabe? O meu stop loss. Porque se pegar ali, eu perdi pouquinho, sabe? Mesma coisa, aí na hora que teve essa outra quebra de estrutura aqui, com esse grande movimento, aí ele voltou
Assim que ele voltou, eu fiz a minha terceira entrada da mesma forma que eu tinha esse outro Fair Value Gap, então foi esse displacement que ocasionou essa quebra de estrutura, né, deixando esse Fair Value Gap, e eu fiz uma terceira entrada e eu postei aqui, ali a minha segunda entrada, como é que tava, as operações ali, ó, já tava no break-even, meu stop loss já tava para baixo, esse outro print que não é meu não, tá gente? Isso que é de algum outro usuário que postou. Aqui, ó, postei a minha terceira entrada, a segunda entrada aqui em cima, a minha terceira entrada, aqui o stop loss já estava lá para baixo. E assim que eu fiz essa segunda entrada e o valor chegou aqui, ó, o preço chegou aqui nessa mínima, eu realizei parcial dessas duas primeiras entradas. Então, ó, essas duas primeiras. Agora eu não consigo levantar aqui esse stop loss. Enfim, essas duas primeiras entradas minhas, além de estar no 0 a 0 já, o stop loss estava na verdade até para baixo, eu já realizei um lucro parcial delas, já garantiu alguns dólares já no bolso, né? Então já garantia algumas parciais e eu fui só manejando esse trade. Então ali, eu fui marcando outro Fair Value Gap, sabe? Por que que eu faço essa marcação? O pessoal me questionou e eu acabei não respondendo, falei que ia fazer o vídeo depois. Se o gráfico vem aqui, volta aqui e depois ele rompe isso, confirmando, romper com o corpo fechado e depois confirmar com outro candle, eu já encerraria minhas operações, sabe? Eu não ia deixar ele chegar lá não. Então eu já executaria todo o meu lucro e sairia da operação. Então por isso que mesmo estando no lucro, por a operação rolando, eu vou fazendo as minhas parciais e as minhas marcações. Nessa outra mínima, mesma coisa ali, ó, minha segunda parcial. E a mesma coisa, olha aqui, ó, marquei esse displacement, né, com esse Fair Value Gap, justamente por causa disso. Porque ó, se o gráfico vem, teste, de repente ele rompe esse Fair Value Gap, eu encerraria a minha operação por aqui. Obviamente depois dessa máxima aqui, né, porque ele tinha essa liquidez. Às vezes ele capta essa liquidez para continuar caindo, mas só para vocês entenderem o raciocínio. Aí o gráfico veio aqui, ó, ele ficou acumulando por bastante tempo, né? A gente tinha esse Fair Value Gap aqui deixado por esse movimento de alta. Então, na verdade, isso aqui é um busy, é um buy side imbalance, né? E uma sell side ineficiência. Então ele ficou aqui enrascado nesse busy, olha lá, tanto que ele veio aqui, subiu, veio aqui, subiu. Por que que eu insisti na operação? Porque ele não estava deixando máximas mais altas. Depois, olha, ele rompeu esse busy, ficou aqui, deixou essa outra máxima. Olha aqui que eu fiz. Nesse momento, ó, eu até risquei aqui, por quê? Se ele vem aqui com outro candle confirmando esse rompimento, novamente eu encerraria a minha operação. Então, prefiro sempre ir conduzindo assim e ter lucro no bolso. Às vezes faz um movimentinho que me engana, faz essa confirmação e cai, mas mesmo assim, sabe, eu não gosto de ficar muito tempo posicionado. Eu gosto mais dos scalp, as operações mais rápidas. Então, aqui, olha lá, ele capturou essa liquidez. Aqui a gente tinha um equal high, né? Então, esse aqui é um imã de liquidez que é um imã de preço, né? Que a gente tem liquidez aqui para capturar. Ele veio, capturou, de repente, olha lá, ele já veio com um monte de candle negativo, um displacement, deixando outro Fair Value Gap. Aqui, marca esse Fair Value Gap, onde ele até veio buscar depois de novo. Opa, é aqui a marcação. Então é basicamente isso que eu vou fazendo aqui, ó. Aqui é um order block de alta que eu marquei aqui. Se a gente vai em 3 minutos, ó, isso aqui é um order block de 3 minutos. Ó, o preço veio nele, subiu um pouquinho, ficou, batia, subia, até que ele rompeu o order block. Então, eu falei, opa, se ele rompeu esse order block, provavelmente ele continua caindo, né? Então, eu já tirei esse quadradinho e fiquei acreditando na operação. Só que aqui foi onde fiquei, entre aspas, mais preocupado, né? Se ele tivesse deixado um outro candle positivo aqui, eu já teria saído. Mas como ele não deixou e já começou a derreter, falei, vou segurar o trade. Inicialmente, o, o meu print do... Opa, Rafael! O print que eu postei
do TradingView, esse meu take estava aqui, né, nesse Sell Side Liquidity. Mas ali dentro do MetaTrader, vocês podem ver que eu sempre coloco um pouquinho acima, né, para garantir aqui, como tinha um Fair Value Gap, eu acabei deixando ali. Então eu saí aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. Aí como ele veio com esse candle forte, foi nesse paviozinho aqui que ele encerrou a minha operação. Gente, então é basicamente isso. Só estou mostrando aqui a forma que eu faço para conduzir os meus trades. Não é só clicou ali e eu fico deixando, não acompanho mais. Eu não gosto disso, sabe? Como a gente está estudando para ser operador de verdade, eu acho que é muito mais complexo do que só clicou. Opa! Do que você só clicou e deixa rolando, sabe? Eu vou acompanhando, eu vou marcando, o estudo não para na minha cabeça, então por isso que eu opero uma paridade por vez, não fico com aquele monte de paridade aberta e olhando tudo e fica mudando o gráfico, aquele 200 monitor. Então é uma entrada por vez, no máximo duas entradas por dia. Se uma entrada me dá o take ou me dá o loss muito rápido, aí eu vou para uma segunda. Se ele dá o se demora igual essa daqui, ó, eu fiz a entrada, era 9h30, 10h30 da manhã e finalizou meio de 11, 1h10 da tarde. Então, das 10h30 ao, a 1, mais ou menos esse tempo que durou esse trade, né? Então, não foi um scalp esse, foi um day trade, né? Um trade que aconteceu, iniciou e encerrou dentro do mesmo dia. E o dia é hoje, estou gravando esse vídeo, eu vou postar ele hoje. Espero que tenha entendido. Eu não vou explicar as estratégias, eu tentei só mostrar aqui para vocês a condução do trade, porque essa condução é importante tal qual a sua entrada, porque essas outras entradas que eu vou fazendo aqui, isso daqui que é a alavancagem que eu considero viável dentro de um day trade. Eu acho muito melhor eu fazer esse tipo de alavancagem, fazer outras entradas igual aqui, se eu tivesse entrado aqui também, isso daqui para mim é alavancar e não entrar já com lotes super altos em uma entrada só e esperando. Então vou entrando mais de pouquinho, todo mundo que me acompanha ali nos grupos sabe que eu opero assim. Isso daqui é o meu limite de perda diário. Então, se eu vou fazer 2 trades, 3 trades, 5 trades, eu divido isso aqui pela quantidade de entradas que eu estou pensando em fazer no dia. Então, isso daqui é o meu limite de perda diário. Porém, eu não faço nenhuma operação que não vai me dar um risco retorno de 4 para 1. Obviamente que você perde também, né? Tem uns dias de stop loss, mas se no meu estudo de operação, essa operação não for me dar pelo menos 4 de retorno, eu aborto, procuro outra paridade, outra entrada ou outro momento. Então é isso. Eu arrisco 0,25 para ter um alvo de no mínimo 1%. E como vocês puderam ver, essa entrada aqui foi 8. Então 2% nessa. Ah lá, 23. Ah, nem sei fazer a conta, mas essa operação aqui rendeu legal. Deve ter dado total aqui uns 6% de retorno, arriscando só 0,25. Aí aqui, de novo, arriscando de novo 0,25, 0,25. Como eu já estava no lucro, já tinha realizado o parcial, já estava no break-even. Como eu coloquei no break-even, então poderia arriscar de novo o mesmo valor. Aí o risco parcial, poderia arriscar de novo o mesmo valor. Então é esse que é o meu pensamento. Eu vou fazendo esse gerenciamento durante todo o trade. Obviamente que tem vezes que é muito rápido, né? Que ele não vai fazer nessas ondas corretivas, que ele vai num movimento grande. Vocês sabem que eu opero muito Dow Jones. Dow Jones geralmente faz uns movimentos muito rápido, igual aquela outra entrada que eu mostrei para vocês no WhatsApp. E é isso então. Se ajudou de alguma forma, se tiverem alguma dúvida, me chama aí, entra na nossa comunidade, no Discord, no WhatsApp. Desculpa não estar postando vídeo, que eu estou ficando tanto tempo em live com o pessoal e eu acho que está sendo tão enriquecedor isso para todo mundo, sabe? Para mim,
pra galera que participa, que eu acabo não sobrando tempo para gravar esses vídeos. Então hoje essa operação foi bem legal, fiquei conversando ali com o pessoal, teve algumas dúvidas, eu resolvi mostrar essa condução de trade para vocês. Desculpa, eu falei que ia ser rápido, já deu 30 minutos aqui, eu não vou fazer nenhum vídeo rápido. Enfim, é isso. Abraço aí, pessoal. Até mais.